dia, Henrique. Exatamente. Essa série que nós bolamos aí, né? Mais saúde, mude seus hábitos, mude a sua vida. Foram 8 temas. Aliás, hoje vai ser o 8º tema. Nós falamos sobre como cultivar essa saúde plena. Falamos sobre alimentação, hidratação, estresse, exercício físico, sono e o controle do tempo. E hoje nós vamos encerrar isso com um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Nós vamos debater aqui agora e dar essa dica, porque o equilíbrio é importante para se ter uma saúde plena, Henrique. Por que essa questão do equilíbrio, professor, que é tão importante na nossa vida, né? Às vezes a gente não tem essa percepção. A palavra equilíbrio para muitas pessoas não significa nada. Para outras é um sinônimo de pavor, né? De terror, vamos dizer assim. Mas ao longo desses temas que nós fomos debatendo, a alimentação, nós precisamos ter equilíbrio. Por quê? Se hoje nós comemos demais, amanhã nós temos que tirar um pouco o pé. Mais ou menos funciona dessa forma. Se nós comemos um pouco mais de coisas calóricas, porque numa outra opção de alimentação, comemos coisas menos calóricas. Hidratação. Muita gente não bebe água, mas se beber água demais, também não é interessante. Você perde muitos sais minerais, elétrons, como nós falamos, e não é nada interessante. Estresse. Nós falamos aqui sobre o controle do estresse, o agudo e o crônico. Como que nós temos que equilibrar isso aí, para que isso ocorra um equilíbrio que o corpo assimile, fisiologicamente não tenha outros danos. O exercício físico. É ótimo fazer exercício físico, faz muito bem, mas o excesso também traz malefícios. Não é simplesmente eu preciso fazer exercício em qualquer quantidade. E por fim, nós acabamos de dizer, sono. Muita gente não dorme, cada vez mais as pessoas estão dormindo menos. E nós precisamos ter um sono adequado para que todos esses fatores bem equilibrados possam ter uma resposta durante o sono e a nossa recuperação. E o tempo, que eu disse, que nós estamos cada vez mais nos sobrecarregando com atividades, perdendo tempo, muitas vezes em redes sociais, e diz que a gente não tem tempo, não tem tempo. E o tempo que nós precisamos para cuidar da saúde é muito valioso. E as pessoas acabam esquecendo disso, deixando isso de lado, e não é nada interessante. Então, o equilíbrio é para fechar isso aí de uma forma com chave de ouro, que as pessoas, nós, inclusive eu, você, temos que ter equilíbrio, Henrique. Com certeza, a gente sabe tudo que é muito radical, tanto para mais quanto para menos, pode trazer aí vários transtornos para a saúde das pessoas. E eu queria que o senhor desse algumas dicas aí de como conseguir manter esse equilíbrio, né? A gente sabe, o senhor já falou algumas coisas, mas o que realmente a pessoa deve seguir, assim, à risca, os principais pontos para conseguir ter um equilíbrio, um ritmo de vida mais tranquilo em relação à saúde. Vamos lá. Eu queria pedir a licença, né, para o nosso corpo para poder falar de um órgão que é a maior referência em equilíbrio que nós temos. Todos nós temos. O coração. Todos nós, em vida, temos um coração batendo. E ele é o maior exemplo que nós precisamos ter equilíbrio. Por quê? Ele pulsa, né, ele se contrai e relaxa. O coração, na mesma intensidade, se contrai e relaxa. Ele pode aumentar o batimento de contração, que é o sistólica, e de relaxamento, que é a diastólica. Só que os dois vão ser bem acompanhados. Se aumenta um, aumenta o outro. Eles funcionam extremamente equilibrados. Mas o coração, por quê? O seu coração, o meu, em média, dá 72 batimentos por minuto. Em torno de mais ou menos 104 mil batimentos por dia. Em torno de uma vida, 2,5 bilhões de batimentos cardíacos. Extremamente equilibrado. Então, ele é o maior exemplo que nós temos que equilibrar tudo. Mas é fácil? Não é fácil. É difícil manter o equilíbrio, fazer certas ações. Eu preciso perder peso, eu tenho que diminuir a ingestão, mas eu fico ansioso. Mas tudo tem como se fazer. O importante é buscar ajuda. Para tudo que nós temos que equilibrar, nós temos ajuda. No caso, médicos para equilibrar alguma função que está desequilibrada, medicações,
né? Exercício físico, né? Psicólogos, psiquiatras, todos esse aparato de pessoas e de funções aí relacionadas à saúde estão aptos para ajudar a nós, nutricionistas, desculpa, educadores físicos, para fazer com que nós chegamos nesse equilíbrio. Essas pessoas são responsáveis por mostrar o caminho que nós precisamos para equilibrar, para ter uma saúde plena. A gente deu algumas dicas aqui, mas tem muitas situações que são mais complexas e realmente precisa da orientação do profissional adequado. Então, cada caso, Henrique, seria um caso. Uma fórmula básica é respire. Respire. Meu filho, essa semana, tinha uma prova importante. Pai, estou tenso, estou com medo. Eu falei, isso tudo é bom, mas você tem que se equilibrar. Pai, mas como? O que eu te ensinei? Básico. Respiração. Respire. Eu cheguei aqui há pouco, estou fora do meu habitat, que é lá na CBN. Muita gente aqui onde a gente está hoje, fazendo essa promoção. Respirei, sentei ali, falei, Henrique, eu vou sentar ali do ladinho. Fechei meus olhos, respirei, me equilibrei. Então, cada um vai encontrar um método. Um é música, um é caminhar, um é meditar. Então, tem vários pontos que nós podemos, mas nós precisamos de uma boa orientação. Henrique. Na sua carreira e a sua experiência toda na área da saúde, da educação física, professor, o senhor lembra de algum caso assim que chamou bastante atenção em relação ao equilíbrio, um exemplo que, pela dinâmica, como tudo aconteceu, trouxe um resultado positivo para o paciente, para a pessoa? Sim, tem um cliente e ele teve um caso de câncer, teve que retirar o estômago e ele confessa para mim, eu atendo esse cliente há 17 anos. É o meu cliente mais antigo, faz atividades todos os dias e ele diz para mim assim, Edson, você mudou a minha concepção de vida. Eu falo, não, eu não mudei nada. Eu apenas me mostrei o caminho. Coube você a seguir esse caminho que lhe foi mostrado. Então ele disse para mim, eu não era assim, eu não era uma pessoa muito sociável, eu não era uma pessoa que não fazia atividade física, totalmente desregrada para me alimentar em horários e etc. Então eu fui equilibrando esses fatores, infelizmente pós-doença, mas que hoje ele leva uma vida muito bem regrada, faz atividade todos os dias, se alimenta de uma forma mais adequada, sua hidratação, socialmente ele está melhor. Ele diz isso para mim. Então, para uma pessoa te dizer eu estou melhor socialmente, é porque ela quebrou uma barreira muito grande que estava ali. Então, eu tenho N casos que eu posso citar para vocês. Espero um dia poder trazer alguém aqui para dar um testemunho, seria interessante. Mas tem sim, Henrique, tem muitos casos aí que totalmente equilibrado, ninguém tem, né? Existem curvas na estrada que nós vamos dar uma escorregada, isso faz parte da vida. Mas é um grande exemplo. Com certeza, professor. E a questão da alimentação, eu imagino que também é primordial, que a gente tenha esse equilíbrio. Sim, tem um ditado que diz, a gente é o que a gente come, né? Então, mas eu estou com a pele não tão bonita, eu tenho pequenas inflamações, minha resistência não está legal. Vai lá na sua agenda alimentar, vê como que você está se alimentando, se você está excedendo alguns alimentos que não são tão interessantes para você, se você está comendo poucos alimentos que vai trazer muito benefício para a sua saúde, os horários que você está fazendo essas refeições, se é muito tarde da noite, antecipe um pouco mais. No de manhã, a hora que você acorda, está comendo, porque você vai ter um dia imenso pela frente, está comendo bem, não está? Está fazendo uma base boa? Então pense nisso. O equilíbrio é a chave do sucesso em tudo, Henrique, não só na saúde profissional,